Você viu a última narrativa contra o Bolsonaro, né? Acharam um contrato de R$ 900 mil de uma reforma de uma casa lá em Angra dos Reis do Bolsonaro. E aí já estão tentando jogar aqui que tem corrupção nessa história, mas não é verdade não. A gente vai falar o que está rolando aqui. Vamos explicar para vocês que não é bem assim como a matéria da Globo tentou induzir as pessoas. O Bolsonaro fez até um vídeo falando sobre isso, tá bom? Vamos falar também da treta que está acontecendo aqui na América do Sul. Imagina, o diplomata chinês tentou interferir nos assuntos internos do país e bye bye, né? Foi expulso do país. Vamos falar um pouco sobre isso também, eu vou explicar esse caso aqui para vocês, fechou? Então vem comigo, seja muito bem-vindo a mais um editorial. Hoje é dia 6 de dezembro de 2024, final de ano tá aí já, né? Daqui a pouco já tá chegando o Natal. E cada vez mais loucura vem acontecendo, né, no nosso Brasilzão baronil, né? Bora pra cima. Ó, não esquece de fazer o download aí dos livros Segredos Milionários e Leilões, Revolução contra o Sistema, 20 Regras para a Vida. Estão todos disponíveis aqui na descrição para que você possa fazer o download, pagar o valor que você acha justo aí, tá bom? Logo a gente tá fazendo mais um lançamento para vocês. Bora entender o que está acontecendo. É o seguinte. A Polícia Federal apreendeu um contrato de R$ 900 mil para a reforma da casa de Bolsonaro em Angra dos Reis. Ó, corrupção! Peraí, que não é bem assim não, meu pequeno gafanhoto, eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. A casa do Bolsonaro era essa aqui, tá? Essa é a casa do Bolsonaro, lá em Angra dos Reis, uma casa enorme. Você vê que é uma grande casa, né? Lá em Angra dos Reis, uma casa, né, na rua. De repente, ele fez a reforma e a casa passou a ser dessa forma, né? E o valor da reforma foi cotado, foi pago em Pix no valor de R$ 900 mil. Hoje a gente sabe que reforma não é barato, né? Reformar uma casa, não sei o que foi feito e que dá para se fazer uma reforma de R$ 900 mil, isso é fato. Quando você observa assim, né, a casa, você vê que foi alterado algumas questões de estrutura, de janela, portão, você vê que mudou tudo o portão, realmente uma reforma aconteceu, né? Mas será que custou 900 mil? Pode ser que não, pode ser que não, mas isso quer dizer que é corrupção do Bolsonaro? Também não. Vou explicar para você. A Polícia Federal encontrou um contrato de R$ 900 mil para a reforma da casa de Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. O documento foi identificado em uma pasta na mesa do ex-presidente no escritório do PL, em Brasília, durante uma operação de busca e apreensão na investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Ao analisar o contrato de reforma da casa de Bolsonaro, a PF destacou em um relatório que chama atenção o fato da reforma estar orçada na vultosa quantia de 900 mil, ao passo que na declaração de bens de Bolsonaro, nas eleições de 2022, a residência estava avaliada em R$ 98.500, em referência à informação prestada no Tribunal Superior Eleitoral na tentativa de reeleição. O montante da reforma corresponde, portanto, a quase 10 vezes o suposto valor do imóvel declarou o agente da PF. Cara, chega a ser ridículo, tá? Chega a ser ridículo um argumento desse assim. Se alguém tiver uma casa dessa por R$ 98.000 para vender na beira da praia, me fala que eu vou comprar umas 4, 5, pode ter 10. Eu compro 10 casas hoje, pago à vista no Pix. Se vocês tiverem uma casa como essa, regularizada, que custa 98.500 segundo a PF, pode me falar que hoje eu compro 10. 10 à vista, no Pix. Sabe por quê? O argumento é tão esdrúxulo, sabe? Assim, é tão escancarado, eles nem disfarçam. Quando você compra um imóvel, você faz o registro de valor desse patrimônio. E aí, tem um regulamento, é o RIR 99. Regulamento do Imposto de Renda 99. Tá? Eu que trabalho com holding, estou enjoado de saber disso. Você faz ali, né, o cadastro de quando você comprou essa casa. O Bolsonaro falou que comprou essa casa em 90, 94, não sei. E aí essa casa poderia custar R$ 98.000 lá em 1994. Você acha que existe uma casa dessa por R$ 98.000 hoje? Ah, pelo amor de Deus.
Aí a reforma, mas peraí, gastar 900 mil na reforma não dá, né? O valor é meio alto, né? Ó, vamos entender. Os valores de imóveis declarados ao TSE costumam estar abaixo dos preços praticados no mercado, porque a lei não exige que seja atualizada ao longo do tempo. Consultada pela Globo, uma corretora que atua na região estimou que a casa esteja avaliada em cerca de 2,5 milhões de reais. Olha o tamanho da mentira, né? Falando que é 98, a casa está avaliada em 2,5 milhões. Deu para entender? Tá? Em função da localização, tamanho e por características com a proximidade da praia. O contrato de reforma analisado pela PF é datado de outubro de 2023 e não está assinado nem por Bolsonaro nem pela empresa de engenharia responsável pelo serviço. Procurado, a defesa do ex-presidente não se manifestou. Fiz a reforma sim, 900 mil e paguei em Pix, tudo declarado no imposto de renda. O cara que quer roubar dinheiro declara no imposto de renda, né? Tá certo, né? Tudo declarado no imposto de renda, inclusive o valor da reforma. Essa casa eu adquiri, ou melhor, a construí nos anos 90, sem problema nenhum. Não tem nada de legal. Paguei com Pix, afirmou. Pago via Pix, meio escolhido por Bolsonaro para pagar os 900 mil pela reforma. As transferências via Pix na conta do ex-presidente chamaram a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão vinculado ao Banco Central. A primeira coisa, né, que a gente precisa saber ora, poderia a Polícia Federal estar entregando contratos do Bolsonaro para a Globo criar narrativa? E será que os agentes da Polícia Federal não sabem o que é o RIR 99, a declaração do imposto de renda, né, o regulamento do imposto de renda 99, que diz que você não pode atualizar o valor? E sabe por que você não pode atualizar o valor? Para o governo te roubar com um imposto que chama ganho de capital. Então, assim, cara, cada dia mais uma narrativa, né, que eles criam. E aí não querem que tenha percepção de que há uma perseguição descarada e mequetrefe em cima das pessoas, né? Vamos lá, ó, matéria do Metrópolis agora. O Toffoli, né, como não é novidade para ninguém, né, 0 pessoas ficaram surpresas com isso, votou por responsabilizar as redes sociais por postagens de usuários e até ironizou, né, as multas que o Moraes aplicou no Twitter, no X. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quinta-feira pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, Lei 12.965. O texto exige que exista ordem judicial prévia e específica de exclusão de conteúdo para que seja possível a responsabilização de provedores, websites, gestores de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. Ou seja, pelo voto do ministro, provedores de internet podem ser responsabilizados por não removerem conteúdos desde que sejam informados com notificação, sem a necessidade de haver decisão judicial, como é hoje. Toffoli sugeriu ainda que a interpretação seja feita a partir do artigo 21 da mesma lei, né? Ou seja, na visão e na cabeça do Dias Toffoli, não precisa mais de devido processo legal, não precisa de ampla defesa, de contraditório. Eu notifiquei. Eu só preciso mostrar, ó, esse cara é de direita e falou mal da esquerda. Beleza, vai ter responsabilização da rede social. Aí o que a rede social vai fazer? Não, então eu não vou deixar ninguém de direita fazer postagens na minha rede social, porque não eu me lasco. Deixa só a turma da esquerda. Então, você pode falar o óbvio, né? Igual, criaram essa narrativa fake news, mentirosa. O Bolsonaro pode ter feito corrupção com 900 mil reais aí de reforma. Cara, casa vale 2.500, né? Uma reforma de 900. Plausível, né? Então, assim, é esdrúxulo, né? Aí você vai lá e faz um vídeo, como eu acabei de falar, trazendo leis, baseado no regulamento de imposto de renda 99, baseado nas regras aplicadas, né, na declaração do imposto de renda. E aí os caras vão falar que eu estou praticando perseguição política, né? Olha só, tá descredibilizando a Polícia Federal. Vamos indiciar esse cara. E aí a rede social vai se lascar comigo. Assim, não sei por quanto tempo esse canal vai existir ainda pelo andar da carruagem, né? Isso aqui é uma verdadeira fake news. Vocês vão ver, né? Luiz Lima publicou. Se o IBGE diz que há apenas 6,6% de desempregados no Brasil, né? 6,6%. Por qual razão o governo distribui Bolsa Família
para 54,3 milhões de pessoas, ou seja, 25,2% da população brasileira. Alguma coisa não está certa aqui. Alguém está mentindo para você. Ou o cara que recebe Bolsa Família está empregado. Se o cara que recebe o Bolsa Família estiver empregado, ele não deveria receber o Bolsa Família. Ou se ele está recebendo o Bolsa Família, ele não pode ser considerado empregado. Então os números do IBGE são mentirosos, dizendo que 6,6% da população brasileira é empregada. Tem 25% da população brasileira que recebe Bolsa Família. 25%. Esses caras estão desempregados. Então, estão te enganando. Sabe, a mídia está fazendo um papel porco de destruição da nação. Estão fazendo um papel idiota de dizer, olha, a economia está indo muito bem. Aquela Eliane Cantanhede fez um vídeo, uma matéria que, assim, dá vergonha. Falando que o mercado é contra o Lula. Meu Deus, o mercado é contra o Lula. Não sei nem o que dizer, é o mercado que quer derrubar o Lula. Pelo amor de Deus, é o Lula que quer derrubar o Brasil, não é mercado que quer derrubar Lula, não. Pelo amor de Deus. Mas já por outro lado, o Lula até acertou numa medida, né? No meio do pacote dele, do Haddad, tem um projeto que visa cortar os super salários. E a única hora que o cara acerta, o judiciário fica brabinho, né? Tribunais e membros do Ministério Público criticam o corte de gastos do Lula e alertam para debandada. Seria muito bom essa debandada. Presidente e categorias do Judiciário Brasileiro e membros do Ministério Público criticam uma das propostas do pacote de corte de gastos do governo federal que pretende limitar os supersalários do funcionalismo público e alertaram para a possibilidade de uma debandada de juízes e servidores que dizem já poderiam se aposentar e seguem trabalhando. Eu acho que inclusive os do STF, todos que poderiam se aposentar, deveriam aproveitar o gancho, ó, vão cortar os supersalários, saiam. Né? Querem mudar para 80, né? 80 anos. PEC do andador, não é nem mais de bengala, né? Do andador agora. O alerta foi feito em 2 notas conjuntas das categorias emitidas nesta quarta-feira. Por parte do Judiciário, a proposta impacta diretamente os direitos já consagrados pela magistratura. Cara, é uma classe que tem muito privilégio. É uma classe que, se comparada ao restante da população, né? Sabe, a maioria do brasileiro, se comparado aos altos salários do funcionalismo público, não tem nem comparação. É um escárnio, né? O funcionalismo público hoje, sinceramente, dá náuseas. Os salários do funcionalismo público dá náuseas no pagador de impostos, né? Da magistratura, então, do Ministério Público. É um tapa na cara, é revoltante, tá? Pode fazer uma pesquisa qualquer, com qualquer cidadão do Brasil, e perguntar se eles acham justos os salários que os magistrados recebem hoje. Vai ver a resposta. Vai ver a resposta. Então, assim, é uma casta, né, privilegiada que existe no Brasil e que, infelizmente, além de não ajudar, atrapalha o Brasil. E você quer ver por que atrapalha? Por decisões como essa aqui. Esse cara aqui, né, também tem um super salário, que é o Cleitinho. Também tem um super salário. Olha que absurdo. O STJ decide que a arma de fogo é instrumento de trabalho do traficante. Mas ele mesmo defende, né, a redução desse super salário. Mas eu quero que vocês escutam aqui, tá? Isso é um crime. Isso é um absurdo. Isso é um abuso, né? Falar que a arma de fogo é instrumento de trabalho do traficante e o traficante, então, não vai responder por posse ilegal de arma de fogo. Só para lembrar, aquela turma do 8 de janeiro, abolição armada do Estado Democrático de Direito. Alguns tinham estilingue, outros tinham Bíblia. Mas quem pratica crime de tráfico agora já não responde mais pela posse de arma. Cara, assim, é insano. É insano. Escuta o que Cleitinho falou. Olha a loucura que tá virando esse país aqui. Eu peço para vocês compartilhar esse vídeo para todo o Brasil. Olha isso aqui. Arma usada em tráfico de drogas não gera crime. Por posse ou porte ilegal, decide o STJ. Agora deixa eu ler para vocês aqui, ó. Na última quarta-feira, o STJ decidiu que a arma de fogo é um instrumento de trabalho do traficante. E por isso mesmo ele não responderá por porte ilegal, caso venha a ser preso, portanto,
arma de fogo. É isso mesmo, gente. Uma arma, então, para o traficante, virou uma ferramenta de trabalho para o traficante. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nesse governo agora, o cidadão do bem, ele não pode usar a arma para se defender. Mas o cidadão do mal, o traficante, para ele a arma é um instrumento de trabalho. É isso que virou esse país aqui, essa baderna. Pode ter certeza que vai levar para o Senado para tentar mudar essa situação. Eu conto com o apoio de todos vocês. Essa verdadeira patifaria que está virando esse país. Quer dizer, o Estado prefere ficar do lado do cidadão do mal do que ficar do lado do cidadão do bem. Vamos para cima, tamo junto. São esses juízes que recebem super salários. Um país desse não tem como dar certo. Um país desse não tem como andar, ir para frente. Um país desse, com uma casta dessa, com um grupo desse que pensa assim, o objetivo desses caras é afundar o país. Falar que a arma de fogo é um instrumento de trabalho. Não, eles utilizaram essa palavra na matéria. Instrumento de trabalho do traficante. Como você pode levar um país desse a sério? Como você pode levar pessoas como essa a sério? Ah, não dá, né? Aí é pra acabar com o piqui do Goiás. Aí é sacanagem demais. Vamos lá, pessoal. Paraguai expulsa diplomata chinês por intromissão em assuntos internos. Parabéns para o Paraguai, porque essa turma chinesa aí é muito metida a besta. Vocês viram o que aconteceu aqui quando o Kim Jong-un veio? Os chineses metidos a besta aí, né? Indo lá e ameaçando os brasileiros. Isso é um absurdo, né? O governo do Paraguai ordenou a saída do país de um diplomata da delegação chinesa que participava de reuniões da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Segundo as autoridades paraguaias, o enviado chinês teria se envolvido em questões políticas, violando os protocolos diplomáticos, o que foi classificado, como intromissão em assuntos internos. Perdão aqui. Pois é. Então, assim, cara, a China acha que manda no mundo, né? Todo país que é mais em desenvolvimento hoje, a China acha que chega e manda, né? O tal do chinês é folgado. Vamos ser sinceros aqui, né? Vamos ser sinceros. O cara chega e, eu já vou dar palpite aqui. Não, você não pode protestar aqui. Cara, aqui não é seu país. Lá no Paraguai não é o seu país. Então você tem que colocar em mente que existe uma coisa chamada soberania nacional. Soberania nacional. E não é assim que o jogo funciona. Então, assim, eu dou parabéns ao Paraguai pela coragem, né? E fez certinho, tem que expulsar mesmo. Tem que dar pitaco. Não, assuntos internos do Paraguai são assuntos internos do Paraguai, né? Não é a China que tem que chegar e ficar dando pitaco em cima disso, não. Tá certinho o Paraguai. Acertou, né? Em expulsar aí o diplomata chinês, né? Por fim, mas não menos importante, como eu disse, né? Eu citei essa matéria deplorável aqui. Para o mercado, tudo é um desastre. Na vida real, milhões saem da miséria. Cara, é pensar que a gente é idiota demais. Acreditar que o povo brasileiro está saindo da miséria. Cara, esse tipo de gente é o tipo de gente que vive lá no Leblon, vive de frente para o mar e de costa para o Brasil. Vai em qualquer mercado. Vai em qualquer lugar e pergunta para o brasileiro se a renda deles aumentou. Vão falar que não. Mas vai em qualquer lugar e pergunta se o preço da comida aumentou. Todo mundo vai falar que não. O discurso, né, a fala é ridícula. É uma matéria ridícula essa. Desconexa com a realidade do Brasil. No mesmo dia, a pesquisa Genial Quest e o IBGE nos confirmaram duas realidades. No setor financeiro, que detesta o presidente Lula, 96% consideram que a economia vai mal. Milhões de brasileiros, porém, vêm sendo tirados da miséria pelos programas sociais e justamente pelo aquecimento da economia, do emprego e da renda. Tá. A inflação está estourada, o dólar está estourado. É mentira, tá? Essa história de 6,6% está desempregada. Não, é porque vocês passaram a computar que as pessoas do Bolsa Família não são desempregadas, porque não bate a conta. Então, assim, o Brasil se tornou já era, mas ficou pior, um belo de um país tupiniquim, né? Uma república das bananas, e que a mídia, sabe,
ela é tão cara de pau a ponto de fazer matérias como essa. Não dá, né? Não dá para levar a sério um país como esse. Bom, grande abraço, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.